Bananeiras está sediando o 6º CONANI Nacional, Conferência Nacional de Alternativas para Outra Educação. Começou ontem e se estende até 27 de setembro. E nós estamos tendo a alegria, professora Fabrícia, de receber aqui o professor José Valdo Cavalé ou Cavalete? Cavalete. Cavalete, como Corlete, ele vai prosear conosco agora. Eu tenho uma amiga, Vera Lúcia Corlete, lá na cidade de Guarabira. Trabalhador do campo, cobrador de ônibus, motorista de interior, de cidades e de estradas. Não tenho só um currículo acadêmico, tenho uma vida intensamente vivida. E para viver, eu tenho tempo, gosto do que faço e faço o que gosto. Continuo vivendo e educando, também nos espaços acadêmicos, sem me desconstruir pelas normoses da escravidão intelectual dos tempos atuais. Fui professor de graduação da UFPR, diretor da arrojada UFPR Litoral, sem perder a identidade de sabedoria humana. Atuo na ANE, Alternativas para uma Nova Educação, desde a concepção em 2015 até os dias atuais. Isso tudo é o que diz a respeito dele mesmo, o professor José Valdo Cavalete, a quem nós queremos cumprimentar e oferecer, desde logo, a hospitalidade brejeira. Bom dia, professor. Bom dia, Heraldo. Tudo bom com vocês aqui? Escapando, feito gás de cozinha, como se diz aqui no interior da Paraíba. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que importância tem para Bananeiras, para a Paraíba, professor, sediar a 6ª CONANI? É uma importância extraordinária que vai ser notada com o tempo. Mas antes eu quero fazer uma correção. Correção boa. Eu comecei a estudar em colégio de freiras, lá pelos anos de 1960. E as freiras me chamavam de José Valdo. Eu não tinha nem certidão de nascimento, não tinha nada, coisa nenhuma. E fui descobrir uns anos depois que o meu nome era Valdo José. Eu digo, mas que raio? A minha mãe disse que eles te chamam de José Valdo. Eu digo, é que as irmãs gostam mais, eram irmãs franciscanas, elas gostam mais do santo, né, do José. Aí eu nunca mais tinha visto essa impressão. Então, como eu estou numa rádio que também tem ligações religiosas, o Heraldo me chama de José. Eu digo, que bom, eu estou santo novamente, São José. Então, chego com São José. Tem uma importância muito grande. Eu atuo na Universidade Federal do Paraná há 50 anos. Em março deu 50 anos. E sempre busquei talvez pela minha origem na teologia da libertação, eu sempre busquei o processo que a educação é um processo de humanização até de profissionalização. E nós andamos pelo mundo, eu já andei bastante, construindo pontes entre as escolas que humanizam, as escolas contra-hegemônicas. E nessas andanças pelo mundo, talvez 6, 7 anos atrás, nós aportamos em Bananeiras, com a antiga Escola do Carmo e tal. E hoje eu digo com uma certeza muito grande de minha parte, que talvez de todas as escolas transformadoras, que a gente chama escolas humanizadoras, escolas democráticas humanizadoras, eu já cito isso, né, em vários lugares, a Escola dos Sonhos é a melhor escola do Brasil. Eu não estou falando uma das, eu digo, é a melhor escola do Brasil, e eu digo em todo lugar isso, que ela constrói no pedagógico dela um projeto muito forte de já na criança, nos passos iniciais, fazer a criança compreender o sentido do humano, o sentido de uma espécie conviver em paz, harmoniosamente e solidariamente.
Então, trazer o Congresso para cá, eu já conhecia aqui, já tinha vindo, tudo. Trazer o Congresso para cá é uma oportunidade para o Brasil, mais locais do Brasil, conhecer o que é a Escola dos Sonhos e Bananeiras. Foi uma decisão trazê-la para cá em função da Escola dos Sonhos. Nunca uma conferência dessas foi para o interior, ela sempre ficou em capitais, mesmo quando ela tinha outros arranjos e outros nomes. Então, Bananeiras está sendo o primeiro município do Brasil a sediar uma conferência dessas, pela força, pelo impacto, pelo processo pedagógico que tem a Escolas dos Sonhos. Então, é importante demais para todos nós. Nós não viemos aqui ensinar nada, nós viemos aqui aprender. É isso que é importante, Heraldo. Agradecer aqui a presença luxuosa do querido amigo Neucimar Santos, que conduz o nosso São José Valdo Cavalete. Nosso entrevistado de hoje acaba de ser canonizado aqui, depois de tanta coisa boa que disse a respeito da experiência da Escola dos Sonhos. Nós estamos falando, professor, em educação transformadora, em educação libertadora, em educação alternativa. Agora, na direção contrária, em que medida a educação pode ser um instrumento de opressão? Porque nós viemos historicamente de uma sociedade agrícola onde que a força de trabalho, por séculos, milênios, ela foi a escravidão. Ela precisava do escravo, por isso que um povo escravizava o outro, para produzir para o seu próprio povo. Então, um reino conquistava o outro e oprimia, escravizava para ter a força de trabalho. O sistema de trabalho era a força de trabalho. Com a Revolução Científica, foi produzindo a Revolução Industrial, com as máquinas, a força do trabalho foi sendo substituído por máquinas. E máquinas que evoluíam numa exponencial gigantesca, né? Tanto é que hoje nós estamos entrando no mundo da inteligência artificial. O que acontece na educação tradicional, que ela não tem o foco em humanizar, ela tem o foco em profissionalizar. Então, numa sociedade aonde que é uma sociedade do conhecimento, uma sociedade que é científica, um processo de trabalho todo tecnológico, o escravo braçal foi substituído pelo escravo intelectual. Não importa se a pessoa tem graduação, mestrado ou doutorado, importa se ela se emancipa e compreende o mundo. Então, compreender o mundo para cada um de nós, para cada humano, para cada criança é fundamental. Não foi por menos que o Paulo Freire, agindo aqui na região do Nordeste, na cidade de Angicos, com o programa 40 Horas, ele desenvolveu um processo de alfabetizar através da compreensão do mundo. E cada um compreendendo o seu mundo, a sua realidade, ele pode tomar decisões do como conduzir a vida. A escola tradicional, que é a tua pergunta, ela busca quase que fazer uma alusão aqui a ele, né, o nosso engenheiro civil, ela procura engenheirar o humano, ele é engenheirado, ele é o produtivo, ele é o escravo mais produtivo. Então, tem muito doutor que se orgulha de, nossa, aqui ninguém me dá atenção, né? Eu não tenho o meu valor e tal, vou trabalhar nos Estados Unidos. De quê? De escravo, de multinacionais, de medicamentos, de multinacionais, de produtos agrícolas, de agrotóxicos, de multinacionais que trabalham com diferentes desenvolvimentos de tecnologia. E depois, quando ele chega a um estágio que ele é superado, porque o conhecimento avança numa exponencial, ele é jogado fora. Então, a escola tradicional, ela tem uma fresta, ela não humaniza, ela profissionaliza, ela engenhariza, ela deixa o humano, inclusive, doente. Então, aquilo que nós morríamos nos milênios passados pelo esgotamento físico, que o escravo morria, hoje é muito fácil o cara se perceber um escravo intelectual. É quando ele adoece intelectualmente. Não é à toa
que todo mundo precisa um pouquinho de uma terapia, de amizade forte para se equilibrar no mundo que está aí. Quando a gente chega a esse ponto, que é o esgotamento mental, você está chegando no mundo do escravo intelectual. Não sei se eu me fiz entender. Nós tivemos ainda há pouco uma aula de filosofia com o professor doutor Maurício Rabelo Martins. E agora estamos tendo uma aula de educação, de pedagogia de altíssimo nível com São José Valdo Cavalete. Edilson Santos, diga para sua santa mãezinha. Edilson. José Valdo, bem-vindo aqui ao Jornal da Integração, bem-vindo aqui à cidade de Bananeiras, parabenizar todos os organizadores da CONANE aqui na edição 2025, esse encontro de experiência de profissionais da educação. Por que o método Paulo Freire ainda não é tão valorizado como deveria ser? O que é que falta? Porque a nossa prioridade mundial não é humanizar. A nossa prioridade mundial é o poder, a disputa do poder. É inaceitável que nós, num estágio que nós estamos de sociedade, tudo se resolve pelas armas e pela guerra. A indústria bélica é a indústria mais importante que tem no mundo. Então, lamentavelmente, não é priorizado o processo de humanização, né? E as escolas, elas buscam a eficiência, elas buscam classificação, elas buscam o desempenho do estudante. É uma peneira, é como se fosse uma peneira para jogador de futebol. Vai indo para frente os que são mais capazes de compreender o processo científico que é reproduzido lá. O Paulo Freire, lá atrás, e outros educadores no mundo, diz a importância maior que tem da educação é fazer o sujeito se compreender. Mas para nós nos compreendermos desde criança, nós temos que atuar no nosso espaço cultural real. Então, por que o método Paulo Freire não é expandido? Porque não há interesse disso. A escola, nem os pais compreendem isso e eles buscam pôr os filhos na melhor escola no sentido de desempenho acadêmico, com altíssimo risco dessa pessoa ter problemas mentais. Olha os problemas de hoje, hiperatividade, todas essas questões que estão nas crianças. A melhor terapia que tem para uma criança é trabalhar na terra, brincar na terra, no barro, que as gerações antigas faziam. Então, ele existe, ele é praticado. O Paulo Freire é o educador mais citado no mundo e é um brasileiro. Tem muitos projetos educacionais no mundo, um ou outro eu visitei, não muitos, que se baseiam no Paulo Freire. Mas o Paulo Freire, no Brasil, quando ele retornou, bom, primeiro, por que ele foi expulso, né? Ele foi expulso porque ele tentou fazer com que as pessoas compreendessem a realidade. Eu tenho visitado Angicos, nós estamos fazendo em parceria com a UFERS, a Universidade Federal do Semiárido, programas, né, de recuperação do pensamento de Paulo Freire, e a gente ainda encontra alguns ex-estudantes do Paulo Freire, até eles já estão na faixa dos 80 anos e tal, alguns 90, e a maioria já morreu. Seria muito bom vocês trazer um estudante do Paulo Freire para dar essa resposta. Eles vão dizer a felicidade que eles encontraram na vida. Eram pessoas humildes, simples, desempregadas ou vinculadas a trabalhos de lavoura, com baixíssima renda. E nós tivemos oportunidade, a semana passada, de visitar a Dona Maria, que é uma aluna do Paulo Freire, estive em Angicos, né? Sempre que eu venho para cá, eu procuro em vários projetos. E a felicidade daquela Dona Maria, eu disse, eu não encontro nos professores universitários. Eu estou com 50 anos de universidade, dificilmente tem alguém que tenha, numa universidade, professor que não tenha doutorado, pós-doutorado.
é muito difícil encontrar um número expressivo, tipo 10% de professores, com a alegria dessas pessoas que passaram pelo processo de alfabetização do Paulo Freire, simplificando toda a complexidade do processo, do método, que não é um método, né, uma abordagem Paulo Freire. Ela te faz você compreender o mundo, se compreender dentro do mundo para agir no mundo. Então, cada um de nós diz, mas quem sou eu, de onde que eu vim, o que eu faço, como é que eu faço? O método te possibilita refletir na tua realidade. Aí você se compreende o mundo e passa a agir no mundo. Você age no mundo e vê que o objetivo da vida nossa não é ficar rico para depois do que... Então, os faraós morreram, Heraldo. Os últimos foram há 3.000 anos. E até hoje nós estamos com uma multidão de gente lá cavocando naqueles desertos, embaixo das tumbas, para achar o que os faraós enterraram, porque na filosofia de vida o faraó levava tudo o que ele tinha para dentro da tumba. Como nós estudamos isso, né? Diz lá, deve ter algum túmulo de faraó cheio de ouro. E o cara perde a vida no garimpo, procurando fortuna no fundo do mar, não sei o que. O Paulo Freire deu um caminho para isso, a pedagogia do oprimido, tudo. Onde que ele passou no mundo, ele fez ver que a vida pode ter outros sentidos. No Brasil, por que não? Porque nós somos um povo escravizado ainda. Nós somos um povo dominado. Nós fomos nos desenvolvendo com essa filosofia principal do europeu de explorar as riquezas. Então, nós não podemos ver uma árvore que a gente derruba, não pode ver um pedaço de qualquer indicador de ganhar dinheiro, todo mundo sai correndo atrás daquilo. O método não é isso. Você pode até ter isso, mas não é teu objetivo de vida, né? O objetivo de vida teu é ser feliz, propiciar relações sociais que te digam que valeu a pena a vida. Então, eu acho que ele nunca vai ser um método majoritário, hegemônico, enquanto nós tivermos como filosofia de vida poder e riqueza. De pequeno, eu escutei um ditado, diz assim, diz que um oriental olha para uma flor e admira. O ocidental vai lá e arranca. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Garanto que são somente 4 minutos. A gente conversa mais com Valdo Cavalletti aqui no Jornal da Integração. 8h39. Professor Valdo Cavalletti, o senhor era um bom aluno? Não, eu comecei não gostando de escola. Era muito difícil para mim, né, de pé no chão, no interior de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina. Eu nasci numa cidade chamada Água Doce, que é a região do Contestado, onde teve batalhas fenomenais, a 40 quilômetros de onde que nasceu Leonardo Boff, uma referência da teologia da libertação mundial. E escola comigo não rimava muito, porque o método não dava certo. Eu gostava de pescar. Meu pai fazia trabalhar muito. Nós éramos 10 irmãos, 7 homens e 3 mulheres. E as professoras queriam que a gente usasse caderno. Achava aquilo tudo muito difícil. E para alfabetizar era assim, B com A, Bá, B com E, Bé, B com I, Bi, Bé, Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, e eu já fugia da escola, né? Eu saía de casa para ir para a escola, mas não chegava na escola. E voltava e parecia que eu tinha ido na escola, mas às vezes a mãe desconfiava, porque eu estava com a roupa suja, né? De pescar e andar no mato e coisa. E daí ela disse, mas Valdo, a diretora lá, que era o Colégio de Freira, franciscanas, e boa gente que, nossa, ela era uma concessão da educação pública para a congregação franciscana, né? Então, era um povo muito bom, mas mesmo assim não funcionava para mim. Daí a mãe dizia, Valdo, mas a professora lá disse que você não foi, faz 2 semanas que você não aparece na escola, e onde você vai? Digo, mãe, é aquele negócio meio complicado, eles ficam a gente fazendo Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, lá, aquilo é um troço para bode, eu não vou naquele troço lá, não tem o que eu fazer lá e tal e tal.
Mas daí reprovei. Aí negociaram com o reprovei, com o compromisso que eu ia aprender a ler e escrever. Depois que eu comecei a compreender, principalmente circulando pela teologia da libertação, já jovenzinho e tal, mas sempre me arrastando na escola, tá? Mas quando comecei a compreender o mundo, eu comecei a estudar muito mais por conta. Então, a partir do final do ensino médio, ainda teve um episódio no ensino médio que eu quis mudar a escola meio à força. Daí digo, eu vou mudar essa escola, né? Comandei os alunos para mudar a escola. Me expulsaram. Então, já não era mais no colégio das freiras, era num ginásio e no ensino médio. Então, eu comecei mal, eu comecei reprovando e em seguida sendo expulso, logo que eu já era jovem, forte, jogador de futebol e tudo. Mas daí eu fui descobrindo a educação, comecei a ler por conta e tal, e fui buscar muita coisa que eu queria. Eu tenho publicado isso aí tudo, né? Eu virei o melhor aluno, daí ninguém entendia como é que o pior vira o melhor. E a gente usa isso como método. A pessoa estuda quando ela vê sentido na educação. Ela tem que ver o sentido de por que ela está estudando. Não adianta nós estudar os afluentes do rio Amazonas, o nome das pirâmides, ou não sei o que Alexandre o Grande entrou lá, não sei o que fazem, ditando ainda muitas vezes. Isso aí não existe, a pessoa rejeita, é por isso que as crianças também não gostam quando o método das escolas é isso. Vá na Escola dos Sonhos, eu convido vocês para ir na Escola dos Sonhos e ver o método da Escola dos Sonhos, é encantador. Para mim, já falei, né, a melhor escola do Brasil. Por quê? Porque ela trabalha com a realidade das crianças. Ontem à noite eles fizeram uma apresentação cultural na conferência que todo mundo chorou da qualidade do que aquelas crianças... Mas crianças aí de 8 anos, 10 anos, 12 anos, como é que podem fazer aquilo, né? Então, quando você diz... Assim, eu era um bom aluno, eu fui os dois extremos, o pior do mundo e o melhor lá da universidade. Hoje eu estou mais ou menos no meio, né? Eu procuro ficar no meio, que é melhor. Aliás, eu jogava bola na região, eu queria ser jogador de futebol, mas daí machuquei as costas, a coluna, a quinta vértebra lombar. Eu jogava no meio, na 5, na 10 ali, né? Nasci em 54, em 70 eu tinha 16 anos, 74 tinha 20 quando nós perdemos o Mundial. Se eu tivesse jogando, nós não tínhamos perdido 74, 78. E o cara diz, o que você quer ser na vida? Eu digo, jogador de futebol. Se eu voltar, e não ganhava nada para jogar bola, hein? Então, eu era bom jogador de bola, mas me machuquei. Aluno foi uma coisa, outra, tudo isso junto. Edilson está querendo fazer uma pergunta, mas eu tenho uma ainda na esteira daqui. Edilson fez antes de por que nós não podemos aproveitar melhor. Porque não é aproveitado institucionalmente o método Paulo Freire. Nós temos um governo de esquerda. Não seria esse o momento? Ou esse governo não é de esquerda, ou ele não tem um compromisso com uma educação transformadora, professor? Ele tem compromisso, mas ele está priorizando no atual arranjo parâmetros educacionais mundiais. Nós achamos importante ter escola em todos os níveis como prioridade. E claro que é uma política pública que de fato leva a educação para todos. Mas no sentido da abordagem metodológica, nós nos opomos não ao governo, aos métodos, né? Ela é uma abordagem muito que está ligada aos arranjos educacionais mundiais. Eu vou dizer uma palavra cheia de aspas aqui, depois você não me complique, tá, Heraldo? E nem o Edilson. Ela está mais voltada para o negócio educacional, não a educação comunitária. Porque nós poderíamos dar um avanço maior do que nós estamos avançando. Mas a prioridade maior é nenhuma criança fora da escola, né? O método ainda nós estamos deixando muito a desejar. Silvânia Gil, o que fala é importante, o professor é muito preparado e conhecedor do tema. Que profundo, precisamos ser apenas humanos.
E acrescentou aqui, meu amigo Heraldo Luiz, o Jornal da Integração é nível CBN, Central Brasileira de Notícias. Exagero aqui por conta da amizade da nossa estimada amiga Silvânia Gil. Parla, Edilson. Ainda dentro do mesmo pensamento da metodologia dos dias atuais, tem formado profissionais frustrados pelo fato de não humanizar a educação, e aí nós temos alunos que fingem que aprendem, profissionais que fingem que ensinam, e aonde vamos parar? Eu diria que as escolas estão sendo, as escolas padrão, né, hegemônicas, elas estão sendo atropeladas pela realidade. Valendo. As crianças, elas com esse processo de um índice significativo de hiperatividade, crianças estão precisando quase que num número inaceitável de apoio psicológico, até psiquiátrico e tudo e tal. Nós temos que pensar isso. Alguns países do mundo, inclusive, que são citados como a melhor educação do mundo, os países escandinavos, lá ao redor da Finlândia, Noruega, estão voltando atrás no sistema no processo metodológico de informatizar exageradamente as crianças. Tudo isso está dando uma série de problemas. E é impressionante como nós temos os profissionais, os melhores que vão indo para frente por esse processo, né, que busca só o desempenho, vamos dizer assim, de alto padrão no melhor profissional médico, melhor profissional engenheiro civil, profissional não sei o quê. O melhor é aquilo que é o mais sucesso, que mais ganha dinheiro. É isso que está nos levando para o buraco. Mas, por outro lado, tem muita gente já percebendo, não a maioria, mas muita gente percebendo que uma criança tem que viver a fase da criança. Então, escolas como a Escola dos Sonhos, que se esparramam pelo mundo, elas são minoria, muito minoria, mas elas têm já em todo lugar, elas buscam fazer que a criança seja mais saudável, interativa, compreendendo os processos de sustentabilidade, compreendendo os processos de relação humana, que é uma vertente que a caminhada humana sempre produziu caminhos alternativos quando esgota um dos caminhos, o principal. Então, a tua pergunta ela é de uma complexidade alta para responder, mas dizer o seguinte, porque o pai, a mãe pode dizer, como é que eu conduzo meu filho para estudar? Digo, vá ver as escolas e veja uma que as crianças estão felizes, dentro e fora da escola, que o momento de felicidade delas não seja só o momento da saída no portão da escola, que elas vão comemorando que estão indo embora, mas o momento de felicidade também seja quando elas chegam, que elas queiram ir para a escola, porque elas sabem que lá vai... As crianças são o melhor indicador, elas sabem que lá vai ser um espaço diferente, bom e convivível. Esse é um bom indicador. Outro bom indicador, a escola tem que ter o espaço em torno da escola, que lamentavelmente nas grandes cidades as escolas são, mesmo com métodos até avançados, não tem espaço para a criança correr. Criança tem que correr. A criança sai do útero, começa a engatinhar, começa a correr e a gente começa a produzir cerca para ela. Janela com tela, porta fechada, muro com não sei o quê. E esse inferno que estão fazendo no Brasil, que daí é inferno mesmo, viu? Você me transformou em santo, que é a militarização das escolas, aonde que já se viu pôr militar nas escolas brasileiras. O que militar entende de educação? Militar entende de segurança. Mas segurança contra o quê? Contra nós mesmos. Nós estamos produzindo um mundo que está completamente inseguro, né? Não tem razão de você ter militarização na escola. Mas tem por quê?
A Globo produz Posso falar da Globo um minuto? Bem ou mal, né? Ela produz um programa que é o Big Brother, que é o melhor programa para você entender o que é humano. Todo mundo começa se abraçando, se beijando na chegada, e um dia depois, 3 dias, 4 dias, começa um sacanear o outro, começa a provocar. Como é que é produzido aquele clima? Pelo fechamento. Se nós 5 que estamos aqui, nós estamos em 5 aqui, tem um professor ali atrás da mídia, ali fazendo umas evoluções. Se nós 5 ficar uma semana aqui dentro, nós 5, que vamos pondo comida pela janela, água, em uma semana nós estamos nos matando uns aos outros. Então a escola não pode ser fechada, ela tem que ter área de transição, ela tem que ter natureza, ela tem que ter isso. Quando você fecha, a criança ela tende a expressar esse processo de crescimento dela, que ela devia estar solta e ela não está. Então, é difícil você fazer uma escola que priorize a humanização, que priorize a criança, que prioriza a vida. O que prioriza? Que ela tenha um bom desempenho. Então, os pais se vangloriam quando a criança chega em casa cheia de estrelinha no caderno, porque teve um alto desempenho, prioriza porque o filho dele é o melhor do mundo, né? O melhor da cidade, o melhor do não sei o quê, e pega os outros irmãozinhos e diz assim, por que você não faz igual o teu irmão, estuda igual o teu irmão? O cara já vai chegar nisso, eles vão dizer, porque eu quero ser feliz, senão eu faria igual a ele. Nós nunca tivemos um índice de adoecimento tão grande dos professores e dos profissionais de nível superior. Praticamente ninguém mais consegue sozinho se entender, se compreender. É complexo o processo, mas é bem colocado por você. A temática tem que ser discutida. Mas vocês estão na melhor escola do Brasil, dos sonhos, meu Deus do céu. Isso aí tem que divulgar, tem que... Aliás, essa rádio vai para todo lugar, né? Vai até para Água Doce, sim, Santa Catarina. Sim. Se eu soubesse antes, o negócio ia dizer para alguns assistir lá. Tem 3.000 habitantes minha cidade. A gente conhece todo mundo pelo nome, pelo não sei o quê. Depois eu vou lhe mandar a nossa prosa para o senhor mandar para os seus amigos, separada somente a sua entrevista. Eu fico sempre com a impressão, professor, que falta um projeto pedagógico para o país. Não se enfrenta as questões da educação com a seriedade. E isso interessa porque eles dizem que não, mas os governos, via de regra, eles não querem que as pessoas se libertem, eles querem que as pessoas sejam alienadas, que elas sejam massa de manobra, que elas gostem do Big Brother, por aí. Nós devíamos medir não o índice interno bruto. Claro que isso é importante. Podemos discursar, não sei o quê, quinta economia e tal, e o índice de felicidade. E o brasileiro é conhecido pela sua característica de um povo miscigenado, um povo feliz e alegre. Eu morei na Itália. A Itália é triste. Os caras diziam, você quer morar aqui? Eu digo, eu não. Você nunca vi povo mais triste que aquele que são meus antepassados. Nós gostamos de rir, fazer piada, gozar, fazer o Heraldo virar santo também, que ele vai ser santo, esse cabra aí, escreva aí. San Heraldo, para o mundo. Mas já foi confundido com bispo, viu? Mas ele tem cara de bispo. Olha. Pato chama Dom Heraldo. Eu fui para uma solenidade e aí tinha um lugar para Dom Heraldo. Eu sentei lá que estava conversando com o Monsenhor Nicodemos, que era o administrador da rádio. O ministro Kassab estava presente, porque era a outorga, a gente estava mudando de AM para FM. A moça do cerimonial da presidência da República chegou sentado lá, né? Eu sabia que Dom Heraldo não iria, mas eu precisava conversar com o moço senhor Nicodemos. Moço, qual o seu nome? Eu disse, Heraldo. Pois não. Aí foi-se embora. Você lembra do comercial do Bamerindos? O tempo passa, o tempo voa, só a poupança Bamerindos continua numa boa, acabou-se foi tudo. Bamerindos, a poupança e Zé Eduardo Vieira morreu. Chapéu. Isso, parabéns à Escola dos Sonhos. Olha, quem está dizendo não sou eu, e eu espero que ele não esteja exagerando. O professor Valdo Cavalete disse que é a Escola dos Sonhos, aqui de Bananeiras, que a gente de Bananeiras não vai lá e pouco apoia o professor Valdo Cavalete, do alto de sua autoridade de estudar os problemas da educação,
disse aqui no Jornal da Integração que é a melhor escola do mundo. E é ela quem está sediando o 5º Conani Nacional. Agradecer aqui a Neucimar Santos, da Escola dos Sonhos, pela presença. Professor, foi uma festa, foi bom demais. Água doce de água doce, é doce mesmo? É doce. Os tropeiros que iam de Minas Gerais levando açúcar, iam buscar charque no Rio Grande do Sul, tinha a trilha dos tropeiros, passaram por Água Doce, levando 2 volumes em cima das mulas de açúcar. Uma mula tombou na nascente de um rio e a água ficou doce. Então ficou água doce. É doce. Porque o povo lá é doce mais também. Mais doce que o doce de Maria Doce? Mais doce que o doce de Maria Doce, mas todos os lugares são doces quando eles humanizam e se compreendem como humanos. Eu quero agradecer muito aqui, Heraldo, dizer que é uma festa encontrar uma rádio. Porque normalmente você vai nas rádios, é um negócio assim, o cara corrige aqui eles não me mandaram nem me virar para nada, eu fui me virando. Tem um microfone na frente, tem uma câmera, daí vi que eu tô lá no fundo, tá lá atrás. Então é uma alegria estar numa rádio que nem vocês, um programa alegre, divertido demais. Até como é que chama a função dele? Operador de áudio. Operador de áudio é um professor. É um professor e ele intervém, então o negócio é bonito. E o que o senhor não sabe, tetraneto do grande Isaac Newton. Olha aí. A gente descobriu depois de algum tempo. Coisa fenomenal. E o Edilson, grande jogador do Corinthians, né? Foi para a seleção e tal, e coisa, né? E o Heraldo, bispo. Meu Deus do céu, tô em casa aqui, me senti em casa. Mas quero agradecer mesmo e dizer, gente, que os ouvintes, né? A escola dos sonhos nós fomos descobrindo. E nós atuamos com os professores daqui, eles atuam lá conosco. Nós levamos 14 professores aqui da Escola dos Sonhos para o litoral do Paraná, Matinhos, para eles nos ensinar como é que eles fazem aqui numa universidade. A maioria desses professores é uma escola comunitária, tem uma renda bem pequena. Fizeram rifa de bicicleta para ir para lá, fizeram um monte de coisa, porque nós queríamos aprender com eles e estamos aprendendo demais. Então, são 13 estados, né, que estão aqui, pessoas de 13 estados, nós viemos aqui para aprender com a Escola dos Sonhos. Bananeiras tem que se orgulhar de ter uma Escola dos Sonhos, apoiar, porque o que eles... Ir lá assistir, é aberta, ver o que as crianças fazem, vocês não vão ver em nenhum grande colégio de São Paulo, Rio, tudo uniformizadinho, tudo certinho, produzindo robôs, escravos intelectualizados, nesses grandes centros, vocês vão ver felicidade na Escola dos Sonhos, por isso, dos sonhos. Muito obrigado mais uma vez. Tem um meme que diz, filho, tu vai ver cada coisa. Eu nunca tinha entrevistado, eu que estou no rádio desde 85, uma autoridade da educação do seu nível, nenhuma autoridade no estúdio de bermuda, viu? O senhor fez história aqui hoje. Desde o ano 1985 do século passado. Vamos terminar juntos? Deixa eu lembrar mais uma vez que tem a festa de São Vicente. O padre José Arimateia Vieira, nosso irmão, amigo, Lucas, toda a comunidade Patrícia. Festa de São Vicente de Paulo, de 23 a 27 de setembro de 2025. A programação de hoje, dia 26, às 19 horas, com a animação litúrgica das Mulheres Solidárias, Comunidade Virgem dos Pobres e Nossa Senhora de Guadalupe. Essa semana toda o nosso clero diocesano esteve reunido em Aparecida. O nosso bispo, o bom paraibano, que sabe fazer acarajé, vatapá e caruru, é um chefe de cozinha também, Dom Aldemiro Sena, e todo o clero, Dom Aldemiro presidiu lá na Basílica de Aparecida. Por isso que quem está participando das festas de padroeiro fica achando esquisito que essa semana os padres não estão como costumeiramente o fazem. Vamos terminar juntos? Para perto do microfone, vamos terminar juntos. Agora a gente vai ensinar o professor Valete, que no final a gente diz Padre, Mestre, Biapina, e todo mundo vai responder, inspirai-nos.
que o padre Biapina, um homem à frente de seu tempo, ele construiu com esmolas 22 casas de caridade que pareciam com escolas técnicas para acolher os órfãos e as viúvas. O imperador o convidou, porque ele fora antes de padre, deputado federal, ele do Ceará, foi convidado para ser o ministro da coroa, das finanças da coroa. E ele mandou responder ao imperador que não ia não, porque tinha muita corrupção na política. Ele está sepultado aqui, pertinho, em Solânia. O processo de canonização tramita na Santa Sé. 3 semanas antes do Papa Francisco partir para a eternidade, nos concedeu a graça de autorizar a decretação da venerabilidade do padre Ibiapina. Então vamos terminar juntos. Viva Jesus! Viva! Viva a educação transformadora! Viva! Viva a escola dos sonhos! Viva! Padre Mestre Ibiapina! Inspirai-o! Viva São José Valdo Cavalete! Viva! Tchau! Nosso prefixo. Oferecimento. Postos de combustível.